A presença de pessoas do Rio de Janeiro lá, no Nordeste, é muito comum. Já tive a ocorrência. Bota a cara, peta o cu, que você vê o sotaque é de vocês. É verdade, irmão. Seus brelo. Né? Eu tive uma ocorrência lá que o rapaz até trocou tiro com a gente. Eu não sei se foi ele, né? Porque tem uma troca de tiro, depois a gente da troca de tiro, a gente procura ali, não acha ninguém pra dar o socorro. A gente vai embora, né? A gente procura, às vezes os caras correm baleado, morrem, mas a troca de tiro, irmão, a dinâmica da troca de tiro, você não para e foca no rosto do cara pra dizer: olha, quem tá trocando tiro com a gente é Kaique. Quando é muito conhecido, a gente já sabe. Onde eu ver o Glauber hoje, eu vou saber quem é você, irmão. Se eu ver de longe, pô, é Glauber ali, né? Mas tem vários bichos ali que você não conhece a cara. Então, eu já tive troca de tiro com sacaninha que depois chegaram 2 mortos no hospital lá e a gente não deu socorro porque não achou. Chegaram depois no hospital morto, né? E depois dessa troca de tiro, um dos caras deixou o celular cair. Aí eu tava no aplicativo de rádio. Quando eu atendi, o cara do Rio. E ele falou comigo, né? Gabriel na escuta, Gabriel na escuta. Gabriel era o finado que tinha morrido. Como é que é? Gabriel na escuta, Gabriel na escuta. Aí eu falei, não, o Gabriel já se fudeu. Aí o Gabriel já se fudeu. Aí ele, esses tiro bufa de vocês aí que não mata ninguém, esse tiro desse espeto bufa aí. Eu falei, mas eu tô aqui no QG de vocês, porra. A gente não é puta? Desce aí pra trocar tiro com a gente, porra. Mostrar que você é homem, vem por tudo ou nada aí. Vem pra cima aí, você não é de bancar pra cima de polícia. Aqui tem polícia aqui, enquanto tiver um morador de bem, o Petro tá aqui pra incomodar vocês. O sacana desceu, velho. A troca de tiro que eu tive, o cara botou um retrovisor de caminhão no beco, tentou fazer alcimassa pelo retrovisor de caminhão e dando na gente. E eu com a CT, que o cara tava perguntando aí, que é uma arma que a 15, 20 metros tem uma precisão fantástica. É uma arma que ela é intermitente, ela não é de repetição, né? Pra quem tá em casa, é uma arma que não tem o modo rajado, até porque a gente não é interessante pro polícia atirar. O tiro de rajado, o tiro do polícia tem compromisso, o tiro do ladrão não tem, né? E aí troquei tiro com ele, acertei no retrovisor, ele saiu correndo, depois se bateu com outra guarnição lá, tomou a cartuchada dele e voltou pro Rio. Não sei se voltou na caixa, se voltou... Mas os caras... a gente trocava mensagem assim com os caras direto, né? E os caras do Rio falavam que ia pra Bahia, que o Peto lá só mata ladrãozinho pé de chinelo. O Peto, como eles chamam. Tô esclarecendo pra você, criminoso do estado do Rio de Janeiro, é o Peto. Não é o Peto, não. É Peto. Pelotão de emprego tático operacional. E assim, se bater com o meu Petinho, vai se machucar. Os caras já sabem. Os caras da Bahia é barril. A Rondesp Atlântico, irmão? Sim. Tome. Vocês estão vindo de lá pra cá achando que aqui vai... Não, pô, aqui tem polícia. E essa diferença aí, cara, desse confronto, né? Tu falou que tem os linguajar, né? Lá no Rio, os caras ficam, ô Quazu, vai morrer, Quazu, Pompeu, e tal, nessa gíria do carioca. E o baiano? Você tá indo incursionando, tem carioca e tem baiano, meu irmão. Inimigo igual, né? Não, aqui na Bahia... Mas como é que é o linguajar? Aqui na Bahia ele não chama a gente de Quazu porque a gente usa marrom, né? Sim, claro. Aqui eles chamam a gente de puta. As putas aí, as putas. As putas do Estado. Os pau-mandados do Estado. É assim que eles chamam a gente. Pois é. É os caras que o Estado quebra, amassa, não valoriza e mesmo assim vem aqui pra poder mostrar que tem segurança. Eles mesmos chamam a gente de puta. E aí eu tava alguns serviços atrás aí, tava abrigadinho, né? E aí tinha uma guarnição em cima, no morro, e eu tava embaixo. Abrigadinho assim, tava eu e Dembélé. Você vê como é aquela questão que eu falei com você de o cara convive com o traficante ali. O cara desce de moto, não me viu abrigado, eu do lado dele, e o cara não me viu. Ele chegou assim e falou pro pessoal, pega a visão, as putas tá lá em cima, viu? Aí a menina falou pra ele, aí do seu lado também. Quando ele olhou pra mim, eu falei, quem é as putas? Sou eu, senhor. Isso é da moto, abordagem policial. Aí eu falei com ele, disse a ele, de maneira muito carinhosa, qual é a sua intenção em avisar que a gente tá aqui? Qual é o seu intuito? Não, senhor, não avisei não, pô. Eu vi você avisando que as putas... Ele viu os colegas lá em cima, mas não sabia que cá embaixo a gente também tava. E aí falou, as putas tá lá em cima, lá, velho. Pega a visão aí que as putas tá aí, viu? É os caras do Petro da 4030. Falou assim mesmo. E aí eu tava atrás do carro. Quando ele foi passar pelo carro, perdeu. E liga a moto, desce da moto, bate a mão na cabeça. Aí ele se assustou.
Eu falei, um aviso seu desse aí, coloca um vagabundo em condição de dar um disparo em mim e me tirar minha vida. Você tá defendendo... Não, senhor, eu quero fazer concurso pra polícia. Eu te espero ansiosamente aqui dentro. Pô. Eu não sou ladrão não, senhor, não sou ladrão não. Você tá descendo e avisando que a gente tá... colocando os caras em condição de estar esperando a gente vir pra ser recebido a bala, pô. E era um cara que você via, Glauber, que realmente não era envolvido. Mas é o que eu digo a você, quando a gente fala dos 2.000 homens, tem muito mais de gente que não é envolvida, mas tá vendo o traficante ali todo dia. Aí quer dar uma de camarada do traficante, do criminoso. Ó, as putas tá vindo aí, viu? E falando mesmo linguajar. Não, a gente às vezes, durante a abordagem, a gente aborda, se envolve, e aí ele mesmo fala, não se envolvo não, se eu quiser, olhe meu celular, pode olhar meu celular, olhe minhas conversas, eu não me envolvo não. Eu falei, não, rapaz, a gente não tem o direito de olhar seu celular, é reservado a você, é sua intimidade. Não, senhor, pode olhar meu celular, que o senhor vai ver que eu não me envolvo. E a gente abre o celular lá, e aí eu coloco lá, na pesquisa do WhatsApp em cima, algumas palavrinhas-chave que a gente já sabe que os caras do monitoramento usam, como você falou aí. As putas, a tampa e a panela, é o raio, é a massa, é o barro. Aí eu olho assim pro cara assim, depois que eu achei tudo ali, eu digo, ó, eu peguei seu celular porque você ofereceu, obrigado, pode ir embora. Olha lá, realmente você não se envolve não. Mas ali eu vi tudo, quem é envolvido, pô. O cara tá em grupo ali avisando que a polícia tá passando. Então combater o crime dessa forma, a gente já não tem muita ajuda, né? Então eu digo ao cidadão de bem, não se meta não, pô. Eu falo sempre, às vezes eu tô na favela incursionando, aí passo na frente de uma casa, de uma zona conflagrada, que a gente sabe que tem muito tiro, e eu falo ao morador que às vezes tá ali na porta, eu entendo que o morador de comunidade, ele tem direito a se divertir, ele tem direito ao lazer, mas a senhora, o senhor entende que aqui, toda hora tem troca de tiro. Toda hora tem troca de tiro. Vale a pena correr esse risco com seu filho? Fique em casa, dentro de casa. Deixa a polícia fazer o trabalho dela. Final de semana, vai pra uma prainha, passear, tirar um lazer. Mas infelizmente é a realidade daqui que a gente não queria. A gente não queria que fosse assim. Não foi a gente que procurou. Né? Então a gente precisa, às vezes, que o cidadão de bem... Era o meu sonho, né? Todo mundo saísse assim, deixasse só eles aí. Em uma noite só, sombria, escura... de uma sexta-feira 13, a gente se batesse aí, fosse por tudo ou nada pra acabar essa porra de uma vez, mas não tem como. O que tem do lado de lá é muito forte, pô. Como eu falei a você, é só o tempo todo atando a mão da gente, né? E por vezes a gente tem uma ocorrência assim com os caras do Rio lá, velho, com os caras ali que tá ali vivendo, a gente vê que uma ou 2 semanas atrás aí, né, eu abordei um cara, e aí quando eu abordei que eu olhei ele me pediu pra olhar o celular, que eles sempre eu não peço celular de ninguém porque é errado, né? Eu pedi o celular. Então eles que oferecem. Não, o senhor pode olhar aí o celular, eu não me envolvo, não. Eu dou olhada DDD 21. Então a gente tiver esse link. Eu não sei, hoje o governo do Rio é do partido do antigo presidente, né? Bolsonaro. É PL. Então tem fortalecido muito o trabalho da polícia lá. Eu acho que tem encurralado os caras, então os caras tá vindo pra Bahia achando que... Não sei se tem essa relação. Não, cara. porque veio pra cá, o partido da Bahia é o PT, e o PT tá botando quebrando e amassando, tá botando pra lascar. Eu acho que não tem essa relação, não. A gente tá lá no Rio, a gente sabe que tá ruim. Talvez não tenha tido tanto barulho, talvez a polícia não esteja atuando tanto, e aí por isso não tem tanto confronto, entendeu? A grande verdade é o seguinte, que um lado é um grande negócio, né, cara? Então o Comando Vermelho já dominou, tem as guerras dele lá, tá em guerra também com a milícia, tomando o espaço da milícia. Tá ganhando espaço da milícia, né? E tá indo pra Bahia pra ganhar na Bahia, entendeu? E tá indo pra outros estados, tá no Acre. Até fora do país, tá hein? no Ceará, tá em Fortaleza, tá nas fronteiras. A história do Comando Vermelho, a gente sabe bem como começou, querem, né? eles vão avançando, entendeu? E é isso. Mas o que eu queria pegar contigo é o seguinte, é essa dinâmica, né? Sem querer enaltecer os caras, é porque eu acho... A dinâmica que você fala dos caras trocando tiro com a gente. Isso. Os caras têm conduta de patrulha, irmão. Isso que eu ia te falar. Eu tô pensando em falar ao mesmo tempo. Eu ia dizer o seguinte, eles são mais experientes, mas às vezes não, porque morre rápido também. Mas e aí, cara, a diferença desse cara que veio do Rio, que tá no Comando Vermelho, pro cara que era ali da região... Eu vou falar um ponto que eu falo sempre.
A Catiara na Valéria tem um poderio bélico, aparentemente, muito maior do que o do Nordeste. Só que a dinâmica de confronto lá é outra. O diferencial do Nordeste está na disposição. Que é característico do Comando Vermelho no Rio. Os caras, até a morte. Do Carioca. Entendeu? E assim, já troquei tiro com os caras lá, os caras mantendo conduta de patrulha mesmo. Um bancando, o outro fazendo beco, vai passando. Os caras se evoluem. Assim como a polícia tem que se evoluir, os caras também estão evoluindo, pô. Os caras bancam mesmo, né? A diferença do Nordeste é essa, é a disposição dos caras. A gente já teve situação de troca de tiro lá, de você ver a ousadia dos caras e a gente trocar tiro aqui, a situação acabar. Inclusive, mandar um abraço até para Dar Cruz. Teve um auto de resistência dos caras que foi assim, de um outro grupo, de uma outra guarnição do Petro lá. Já tinha trocado tiro aqui, né? Tinha cessado, o sacana esperou a poeira baixar, voltou para emboscar a guarnição. Pelas costas. Inclusive, eu vivi uma situação dessa que Da Cruz também estava no Japão. A gente lá em cima na Chapada, a gente trocou tiro, os caras correram, sandália havaiana no chão, deram tiro. E aí, quando veio o tiro, a gente primeiro briga, tem condição de tiro, a gente dá. Eu só corro pra cima de bala quando eu vejo que o cara tá atirando. A doido que eu falei, pô, não tá batendo. Mas às vezes até esse tiro é o que mata o polícia. Pois é. Né? Mas aí, abrigado, a gente já tinha cessado a situação de troca, irmão. Daqui a pouco eu tô vendo o maluco vindo assim mesmo. Aí o lugar escuro, não tinha iluminação pública legal. Aí eu, porra, qual foi ali? Tava eu, Tchoff, Da Cruz, Orlando. Eu não tive nem tempo de falar com os polícias. A gente fez uma rodinha da gente assim e tava conversando sobre o que fazer. Pô, os caras tá correndo aqui toda vez que a gente tá entrando. O que é que a gente vai fazer? Vamos bolar uma situação aqui pra que a gente possa conseguir apresentar esses caras à justiça, né? E nessa que a gente tá conversando aqui, os caras tinham acabado de pinotar, eu tô só vendo sacana vindo assim. Então tinha linha de fogo aqui, 2 polícias aqui, irmão. Só deu tempo de eu pegar a CT e levantar e dar. Polícia até... Que fogo vai correr. E depois os caras, pô, irmão, se você não fizesse isso, a gente tava morto. Aí o cara, eu acho que ainda a pessoa, será que correu, atirou em fantasma? Foi algum espírito, alguma entidade que ele ia aí? Não, mas depois quando a gente chegou lá, os caras deram tiro, estojo no chão, sandália no chão. Os caras, pô, irmão, os caras voltou, pô. Sabendo que a gente tava aqui, tipo assim, por vezes a gente vê o normal é eles evitarem o confronto. Mas sempre tem uns gaiatos, Manga, Jucimar, Trovão, Kaique. E os caras vai e vem. E é nessa exposição deles que eles podem balear a gente e podem morrer. Também. É na hora que eles botam a cara pra fora da gaiola que eles tomam também. Que fica um pouquinho mais gaiato, vem oriçado de lá pra cá achando que vai comer o polícia, a gente também come ele assim. É nessa exposição, né? Sim. Mas auto de resistência no Nordeste de Amaralina não é fácil. Não é fácil. Hoje, o Petro, a Rondesp Atlântico também